Sintomas de depressão. Os principais sintomas que marcam o início da depressão são relutância em se envolver em atividades prazerosas, baixa energia e cansaço constante. Esses sintomas são de baixa intensidade, mas podem piorar com o tempo, como causar angústia e incapacidade de trabalhar ou continuar interagindo com outras pessoas. No entanto, a depressão é curável e pode ser alcançada com diagnóstico e tratamento adequados, que podem ser alcançados por meio do uso de antidepressivos, medicamentos ansiolíticos e psicoterapia. 1. Sentimentos de vazio ou tristeza. Uma presença vazia ou triste geralmente se manifesta como um rosto triste com olhos caídos que não veem nada, lento e curvado. As pessoas choram com frequência ou com muita facilidade, com declarações centradas no pessimismo, na culpa e na baixa autoestima. Expressar um sentimento de inutilidade ainda é comum e, como resultado, as pessoas com depressão expressam o desejo de se isolar de amigos e familiares antes de considerar soluções mais sérias, como o suicídio. As pessoas com depressão relatam sentimentos diferentes da tristeza normal, que não melhoram com atitudes que aliviam e muitas vezes são acompanhadas por sentimentos de vazio, apatia e relutância em se envolver em atividades. 2. Relutância em se envolver em atividades que trazem prazer. Esse é o principal sintoma da depressão, presente desde o início da doença e que pode se agravar com a evolução da doença. Isso porque a depressão pode causar mudanças repentinas e de curta duração no humor de uma pessoa. Por exemplo, ela pode chorar com mais facilidade. Também, neste caso, desaparece o desejo de realizar atividades que antes serviam como fonte de prazer, como tocar um instrumento musical, assistir filmes e seriados, encontrar amigos ou ir a festas, e a pessoa não consegue explicar o porquê, e parece apenas um desejo de não fazer nada. 3. Falta de energia e cansaço constante. A falta de energia e o cansaço constante que o impede de realizar atividades cotidianas, como higiene pessoal, alimentação e ir à escola ou ao trabalho, podem indicar que você tem depressão. Além disso, a falta de motivação para não querer fazer nenhuma atividade é um sinal de que a depressão está se desenvolvendo. 4. Irritabilidade. Episódios agitados e de raiva muitas vezes se manifestam devido ao luto profundo, levando a sintomas como tremores, vontade incontrolável de gritar e até suor excessivo. Além disso, pode haver alguns sintomas de ansiedade e angústia. 5. Dores no corpo. A depressão também pode causar dores de cabeça persistentes devido à insônia e alterações de humor, e também pode haver uma sensação de aperto no peito e peso nas pernas. Em alguns casos, queda de cabelo, unhas quebradiças, pernas inchadas e dores nas costas e no estômago podem ocorrer devido aos baixos níveis hormonais. Além de vômitos e tremores, conhecidos como sintomas psicossomáticos. 6. Problemas de sono. Em pacientes com depressão, é comum a insônia tardia, caso em que não há problema em adormecer, mas a paciente acorda por volta das 3 ou 4 horas da manhã e não consegue voltar a dormir até pelo menos 10 horas, após o que acorda muito cansada. 7. Perda de apetite. Perda de apetite e alterações de peso durante a depressão são o resultado de todos os outros sintomas, como uma pessoa sem energia para sair da cama, sentindo-se dolorida, inquieta e sonolenta. Há também um fator que pode agravar a perda de peso, pois a pessoa costuma fazer apenas uma refeição por dia, e muitas vezes por insistência de familiares. As alterações de peso são causadas pela baixa produção de serotonina no corpo, que é responsável pela absorção de nutrientes, o que pode levar a uma perda excessiva de peso em um curto período de tempo porque o corpo não consegue absorver o que é ingerido. 8. Baixa concentração. Durante a depressão, pode haver dificuldade de concentração, acompanhada de perda de memória, pensamentos negativos persistentes e indecisão, e momentos de desatenção severa, que podem afetar o trabalho, a escola e os relacionamentos. Esse sintoma é facilmente percebido porque as pessoas tendem a não responder a perguntas e a olhar fixamente para o espaço por longos períodos de tempo, o que também leva à perda da noção do tempo. 9. Pensamentos de morte e suicídio. A combinação de todos os sintomas da depressão pode tornar uma pessoa tenha pensamentos de morte e suicídio, isso porque os sentimentos experimentados nesta doença passam a sensação de que não vale a pena estar vivo, considerando essa uma solução para escapar da situação em que se encontra. 10. Abuso de álcool e drogas. O abuso no uso de álcool e drogas acontece pela presença de sentimentos como a tristeza e angústia profunda.
A pessoa neste caso pode ter a necessidade de sentir alegria e se desligar dos sentimentos causados pela depressão, o que pode ser perigoso, pois o abuso destas substâncias pode levar dependência química e overdose. No entanto, nem todas as pessoas com depressão desenvolvem esse sintoma e, por isso, é importante estar atento a qualquer mudança repentina do estado de ânimo que poderia indicar uma atitude aditiva. 11. Lentidão. O transtorno depressivo pode, algumas vezes, interferir na atividade mental e motora, o que pode fazer com que a pessoa fique mais agitada ou mais lenta, sendo esta última mais comum. Dessa forma, a depressão pode afetar o pensamento, movimentos e a forma de falar, em que a pessoa apresenta pausas quando fala e respostas curtas, ou o contrário, em que apresenta uma fala mais rápida e movimentos repetitivos com as mãos e pernas, por exemplo.